life. I don't need a handhold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. Hey, estudantes, o vídeo de hoje é um pouco mais de como eu faço as minhas provas. Esse vídeo não foi pedido por vocês, mas eu achei interessante eu mostrar porque cada um faz a prova de um jeito diferente e hoje eu vim trazer a maneira que eu faço as minhas provas. Eu mostrei como eu faço questões discursivas, questões de assinalar, eu esqueci como que eu chamo, né? Mas questões que você assinala, questões que você escreve, como eu faço pra escrever, né, a minha resposta. Mostrei também quando não tem mais espaço nas linhas, o que eu faço. Mostrei como que eu grifo a minha prova. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, já deixa seu like aqui aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou. E agora vamos para mais esse episódio do MTD. Bom, então quando eu tô fazendo uma prova, eu faço o seguinte. Aqui eu tampei, gente, porque tem informações minhas e informação da escola que eu não posso mostrar. Então, nessa prova aqui é uma prova de geografia. Desculpa por ela estar um pouquinho amassada, que ela tava... Eu deixei ela na mochila quando eu recebi, eu não coloquei na pasta. Mas aqui esses grifados foi pra fazer um teste no vídeo de resenhando da Faber-Castell, então ignora esses grifados aqui, tá? Quando eu vou fazer uma prova, os materiais mais essenciais é uma caneta azul, um lápis de escrever, um marca-texto e uma borracha. Esses materiais são os únicos que eu uso na hora de fazer uma prova. Me desculpem a sombra no vídeo, tá? Bom, a minha prova ela é assim. Tem muitas provas que são grampeadas, né? Mas a minha ela é assim. E eu faço o seguinte. Por exemplo, nessa questão aqui, tinha uma partezinha que era texto e outra parte que era pergunta. Pra eu saber o que era pergunta, eu grifei apenas a pergunta aqui, pra ficar mais fácil quando a gente vai relendo pra escrever a resposta. Então aqui tinha toda essa introdução e depois a pergunta. Eu grifei só a pergunta pra depois responder aqui. Mas geralmente quando a pergunta não tem introdução, eu grifo só tópicos. Então aqui motivos, Europa, baixa taxa de natalidade. Como eu já estudei, eu vou lembrar através dessas palavras grifadas o que eu tenho que escrever e o que a pergunta tá fazendo. Então eu sempre escrevo depois. Antes que perguntem por que eu faço a prova de azul e não de preto, é porque eu acho que a prova já tá toda escrita em preto. Então se eu escrever mais em preto vai ficar feio. Então eu escrevo de azul, mas você pode fazer da cor que você preferir. Em questões de assinalar, eu pego e... aqui, ó, também tinha uma introdução, eu grifei só a pergunta e eu vou fazendo assim. Por exemplo, eu vejo A não pode ser por tal motivo, então eu faço um xizinho de lápis na frente dela. A B pode ser, então eu faço um checkzinho assim de que pode ser. A C talvez pode ser também, então eu faço um checkzinho e a D não pode ser, então eu faço o X. Aí depois eu releio as duas que eu acho que pode estar certo e vejo qual que eu mais acho que tá certo e assinalo de caneta e depois apago o que eu fiz a lápis. Quando a pergunta não cabe, eu pego, vou no espaço em branco da prova e coloco aqui, por exemplo, essa daqui era a questão 2, então eu peguei e escrevi a continuação da resposta aqui. Os meus professores, eles aceitam assim, mas se os seus não aceitar, eu não sei, né? Quando eu vou fazer a continuação, eu coloco assim... continuação na próxima página. Aí eu coloco o número da questão aqui e escrevo toda a resposta. Quando tem texto na prova, eu não grifo nada no texto, porque senão me confunde com questão, então eu prefiro não grifar. Coisa importante que eu faço também é que se o professor pedir, por exemplo, em prova de gramática, às vezes o meu professor pede pra gente grifar a mudança na frase. Que é a mudança que ocorreu numa frase reescrita, por exemplo. Eu não coloco da mesma cor. Se for para grifar alguma coisa dentro da resposta, eu prefiro pegar outra cor de grifa-texto e grifar. Eu geralmente uso amarelo, porque nessa parte de texto da prova eles não ligam de usar outra cor. Mas em resposta eu uso só amarelo, que eu acho mais seguro. Uma coisa que eu também faço em toda prova, que ajuda bastante a você ter uma nota um pouquinho mais à frente, é sempre fazer uma introdução bem legal. Então você pega, vê o jeito que tá a pergunta, vai fazendo ela de um jeito mais interessante, como introdução, e depois você coloca a resposta. Os professores gostam muito disso, então
Tem professor que prefere direta, mas a maioria dos meus professores prefere assim. Então eu sempre faço com uma introdução e depois a minha resposta. Em questões normais, sem ser aquelas que eu tenho que grifar alguma coisa no meio, eu não grifo nada. Eu deixo a questão toda assim, porque eu tenho medo do professor descontar ponto por eu ter grifado. Antes que perguntem, em prova de matemática, na minha escola, né, a gente faz da seguinte maneira. Tá lá o enunciado, eu também grifo os tópicos no enunciado. E depois eu resolvo o exercício a lápis e passo caneta por cima da resposta. E minha professora e meu professor, na verdade, porque eu tenho 2 professores para matemática, eles preferem assim. Então eu faço toda a conta a lápis e a resposta eu coloco a caneta, porque assim fica mais fácil para eles corrigirem. Uma coisa legal também de você falar sobre prova de matemática é que se for um problema ou alguma coisa que exige resposta, não coloque só o número. No caso meu, né, eu não coloco só o número, a caneta. Toda vez que tem uma pergunta no enunciado, eu sempre vou lá, coloco resposta e escrevo toda a resposta abaixo da conta. Isso também é super importante de fazer. Desse jeito, basicamente, que eu faço as minhas provas. E simulado, como eu falei, eu vou eliminando as respostas que eu acho que estão certas, as que estão erradas. E é basicamente assim que eu faço as minhas provas. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de saber como eu faço as minhas provas. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que você achou. Se você ativar o sininho e se inscrever no canal, você não vai perder o episódio do MTD de amanhã, porque com certeza vai estar muito legal. Espero muito que vocês estejam gostando e ansiosos para o vídeo de amanhã. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!